Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus para todas vocês esta manhã. Sei como vocês estão, mas eu quero dizer a você que Deus não desampara os seus. Ele está sempre cuidando de mim e de você. Não pense que Deus se esqueceu de você. Ele manda dizer na sua palavra: eu irei, em Isaías 45, eu tenho uma palavra para dizer para você esta manhã, que veio diretamente do coração de Deus para você, minha querida. Receba, que essa palavra venha entrar hoje na sua mente e no teu coração. O Senhor manda dizer para você assim: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Então Deus manda dizer para você que Ele vai tirar tudo que está impedindo teu crescimento, tudo que está impedindo a tua vitória. Ele diz para você: irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Então Ele está endireitando o que está errado na tua vida. Muitas vezes Deus manda uma tempestade, Deus manda um vento para colocar tudo no lugar. Aquilo que estava fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. E Ele diz que Ele vai adiante de você. Você vê que quando os discípulos estavam no barco, a palavra diz que o vento estava contrário. Então Jesus viu que o vento era o contrário. Os discípulos queriam ir para frente e o vento trazia eles para trás, porque era contrário o vento. O vento não empurrava eles para frente. O vento estava vindo ao contrário. E quando Jesus viu que o vento estava ao contrário, ele começou a andar sobre o mar ao encontro dos seus discípulos. Ele queria ir adiante. Jesus queria ir adiante do barco, porque o vento estava ao contrário. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. A palavra diz assim: logo a seguir compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Enquanto ele se despedia a multidão, e tendo-se despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que os discípulos estavam em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Então, de onde Jesus estava, lá no monte orando, ele viu que os seus discípulos estavam em dificuldade. Será que ele não tem visto eu e você quando nós estamos em dificuldade? E ele veio ao encontro dos seus discípulos e começou a andar sobre as águas, porque ele queria ir adiante do barco, porque o vento estava contrário. E a palavra diz: vendo dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Ele queria ir adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Mas então, a palavra do Senhor diz que Jesus, quando viu que o vento estava ao contrário, ele queria tomar a dianteira do barco. Mas aí diz a palavra do Senhor que quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Então, meus irmãos, essa tempestade, com certeza, como a outra tempestade que estava enchendo de água o barco dos discípulos, essa tempestade não era essa tempestade não era normal. Essa tempestade era espiritual, porque não precisou Jesus dizer nada.
Só a presença de Jesus no barco, a tempestade cessou. Então, como eu disse em Isaías 41, ele manda dizer para você: eu irei diante de ti. Ele ia aqui se adiantar diante dos discípulos. Ele desceu, andou sobre o mar para tomar a dianteira daquele barco, tomar a direção daquele barco. Porque o mar estava botando para que o barco viesse ao contrário. Quantas vezes, irmão, nós estamos fazendo algo, querendo ver nosso crescimento e o vento vem ao contrário, nos colocando para trás. Quantas vezes damos 2 passos para frente e 3 para trás? Por quê? Porque o vento é contrário, porque o inimigo tem se levantado. Mas medita na palavra do Senhor. Como diz a Bíblia, medita nessa palavra de dia e de noite, para que ela venha penetrar a tua mente e o teu coração. O Senhor vai diante de você, o Senhor cuida dos seus, o Senhor não desampara. Na Bíblia tem várias passagens onde mostra que o Senhor cuida dos seus discípulos, cuida do seu povo. Então não pense que você está sozinha nessa tempestade, nesse levante, nessa situação que você está passando. Não pense que você está só. Saiba que o Senhor está com você. Amém? Essa palavra eu deixo para você essa manhã. Também eu quero pedir desculpa às irmãs, porque ontem eu falei uma palavra, que não está na Bíblia. É um alemão aí que escreveu essa Bíblia, essa palavra, que eu disse que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então eu disse essa palavra ontem, e essa palavra não está na Bíblia, mas a gente sempre costuma dizer. E como eu estava apressada, que eu ia para o médico, gravei muito cedo, eu disse essa palavra que não estava na Bíblia, e tem uma irmã que me alertou, porque a gente só é para falar aqui o que está na Bíblia. Eu agradeço a você, minha irmã, porque você me alertou que essa palavra não está na Bíblia. E eu também quero pedir a vocês, minhas irmãs, dê seu like, compartilhe essa oração para outras pessoas. Vamos orar comigo? Eu vou orar pela sua casa, pela sua família. Pai amado, querido Deus, eu estou aqui diante da sua santa e gloriosa presença, entregando a vida de todos os meus irmãos nas suas mãos, clamando ao Senhor para que o Senhor venha responder as orações dos meus irmãos, que o Senhor venha entrar com providência na casa dos meus irmãos, levando paz, harmonia, que o Espírito Santo de Deus, irmã, entre na tua casa, na tua vida, te dando direção, te dando instrução, que Deus venha te abençoar, que o Senhor venha abençoar a sua vida financeira, sua vida espiritual. O Senhor venha abrir porta de emprego, meu Pai, para aqueles que estão necessitados. Que o Senhor venha dar vitória àqueles que estão com causa na justiça. Que Deus abençoe você, que o Senhor venha levantar aqueles que estão fracos na fé, renovando, fortalecendo, dando força. Porque nós precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, ser renovada por Deus a todo dia. Todo dia nós precisamos de um renovo do Senhor na nossa vida. Que a graça do Senhor, minha irmã, entre na tua casa. Que o Senhor estenda as mãos de onde Ele estiver. Ele diz na sua palavra que Ele vai adiante de ti, abrindo todos os caminhos, tirando todos os empecilhos, Pai, que impede a vitória do teu povo. Que Deus te abençoe, minha irmã, esta manhã. Que o Senhor venha entrar na tua casa com providência. Amém? Que Deus abençoe sua vida financeira, sua vida espiritual. Que Deus cure aqueles que estão enfermos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra nos lares daquelas pessoas que estão enfermas. Cura, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é o Deus que cura. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que nós venhamos cada dia mais confiar no Senhor. Eu tenho uma palavra para deixar também, dizer que tem uma irmã que o filho dela, ela deu um testemunho, Creio que quem olhou os comentários viu que a irmã deu testemunho que o filho dela estava com a causa na justiça e graças a Deus ficou livre.
Então isso é sinal, irmã, que Deus está agindo na vida daqueles todos que estão seguindo essa oração. Eu falei para vocês, são 52 dias de oração, porque a mão do Senhor estava com você. A mão de Deus estava com Neemias, e eu creio que a mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. São 52 dias de oração, clamando ao Senhor para que Deus venha fazer o que não foi feito esse ano todo. Que o Senhor venha entrar com surpresa na tua casa, minha irmã. Então essa irmã contou o testemunho que está feliz, que o filho dela ficou livre da causa na justiça. E muitas pessoas, Deus tem respondido, minha irmã. Creia que Deus também vai responder a tua oração. Amém? Deus abençoe.